Trazendo aqui as informações, olha, eu tinha anunciado já dentro do nosso informativo Nova Era de hoje que nós deveríamos ter até o período da tarde, até o final da tarde, a participação aqui do promotor, Dr. Renato Santana, ali do município de Ivaiporã. Por que nós convocamos aqui, pedimos para que o promotor pudesse participar com a gente aqui, para falar sobre ações importantes que estão sendo realizadas em Ivaiporã, e houve ali o reconhecimento por parte da comunidade, a própria Câmara de Vereadores, né, os vereadores representam, os 9 vereadores, toda a população, e eles fizeram uma moção de aplausos ao promotor de justiça da comarca da cidade de Ivaiporã. A ele, ao delegado Dr. Gustavo Dante da Silva, que a gente já conhece o trabalho do Dr. Gustavo Dante em outras comarcas aqui da região, ao pessoal lá do Conselho de Segurança, o Jair Burato, e ao promotor Dr. Renato, que tem desenvolvido, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ações importantes no combate à embriaguez ao volante. Até o que a gente tem observado em uns dias para cá é a redução do número de ocorrências. O próprio boletim de ocorrência da Polícia Militar, acidentes de trânsito reduziram. Por quê? Porque as pessoas que dirigiam cometendo imprudência, estavam embriagadas, né, estão com medo de dirigir porque sabem que podem ser alcançados pela justiça. Então isso acabou culminando ali numa moção de aplausos ao promotor de justiça na Câmara de Vereadores, episódio que aconteceu nessa segunda-feira, dia 31 de março. E agora está na linha comigo aqui o promotor de justiça. Doutor Renato, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. É um prazer muito grande falar com você. Sei que a sua audiência é muito grande aqui na região. É uma satisfação muito grande poder estar falando com você. Agora, o prazer, a satisfação aqui é nossa, principalmente por esse trabalho que está sendo realizado aqui na nossa região. Ivaiporã, como é uma das maiores cidades da região, Vale do Ivaí, isso serve de exemplo também para outros municípios aqui da nossa região. Agora, dá para a gente falar qual que é o objetivo de toda essa ação, doutor Renato? Berimbau, o objetivo de toda essa ação é diminuir a criminalidade, né? Porque a criminalidade, ela tem um efeito difuso, é um fenômeno difuso, né? Você não sabe muito bem por que os crimes acontecem. Vários intelectuais estudam, às vezes é a pobreza, às vezes é o descomprometimento, às vezes é a falta de responsabilidade. E a gente percebeu o seguinte, Berimbau, com as operações Leis Secas, todos os crimes conexos ao álcool, eles diminuíram consideravelmente aqui na comarca de Ivaiporã. Por exemplo, nós tínhamos aproximadamente 100 ocorrências de Maria da Penha durante os meses. Sim. Né? E depois que a gente começou a fazer Lei Seca, de 18 de fevereiro a 18 de março, nós não tivemos nem 5, tivemos 4 ocorrências de Maria da Penha nesse período. E fora isso, o diretor do Hospital Municipal aqui de Ivaiporã, ele disse que os plantões têm sido muito tranquilos e diminuiu muito o número de atendimentos dos plantões, principalmente em termos de facadas, de lesão corporal, de pessoas furadas, de pessoas baleadas, né? E fora isso, o doutor Gustavo também presenciou isso na delegacia de polícia, porque diminuiu muito o número de furtos, diminuiu o número de violência doméstica, de lesão corporal, como eu já tinha dito, e a própria Rotan também me confirmou que nesse período, né, sempre eles atendiam 18 ocorrências por fim de semana. E agora eles já têm atendido 3 ocorrências ou 4 ocorrências no fim de semana. Então, assim, a criminalidade, ela estava atuando aqui de forma, assim, espraiada, de forma difusa. E com essa ação da Lei Seca, ela foi bastante reduzida na região de Ivaiporã. Né? A gente fala na região de Ivaiporã, mas nós temos feito ações também nos distritos. Nós já tivemos em Jacutinga, já tivemos em Alto Porã, já tivemos em Jardim Alegre, e agora iremos a Arapuã, iremos a Lidianópolis, e a gente vai tentar também entrar em contato, já entramos em contato, na verdade, com a Polícia Rodoviária, e a gente está tentando organizar uma mega operação lá em Portubá, para fechar as 2 vias e fazer uma mega operação da Lei Seca. A gente percebe que fazendo isso a gente está salvando vidas e a gente está diminuindo o número de crimes aqui na comunidade. Agora, doutor... Então, Berimbau, a gente Sim. vai continuar fazendo essas ações porque a população tem dado um respaldo para a gente, né? A gente sabe que a Câmara de Vereadores é uma estatística, é uma amostra do que a população é, e a Câmara de Vereadores de Ivaiporã optou por dar essa moção de aplausos, não para o Renato Santana, mas sim para o Ministério Público do Estado do Paraná, que foi o condutor, que foi quem teve essa ideia de preparar a Lei Seca aqui em Ivaiporã,
porque eu vim do Rio de Janeiro, isso funcionava bem lá, e como eu vi que, infelizmente, tirando vários plantões nos fins de semana, eu vi que uma mesma pessoa, de outubro a dezembro, ela caiu 5 vezes, incidiu 5 vezes no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E eu estava vendo que isso não estava tendo uma resposta adequada. Então, por conta desse fato, e por conta de eu ter vindo do Rio de Janeiro e ver que isso funcionava bem lá, é que as operações começaram aqui. Mas, repito, a homenagem é destinada ao Ministério Público do Estado do Paraná, da comarca de Guaiporã, e não o Renato Santana. Agora, doutora, a gente fica preocupado, os pais ficam preocupados com o crack, com a maconha, com a cocaína. É claro que tem que haver essa preocupação, mas tem uma droga que aceita, pelo menos socialmente, que é a embriaguez, que é a bebida alcoólica, que às vezes o pai ingere bebida alcoólica na frente dos filhos, e é ela que às vezes está provocando as maiores tragédias, o maior número de ocorrências. Então, com essa droga, que é o álcool, a gente também tem que estar preocupado, né? Poxa, Berimbau, você tocou num ponto importantíssimo, porque eu sou promotor da infância, E assim que eu cheguei aqui, eu me deparei com a seguinte situação: uma adolescente 4 dias em coma aqui no hospital por conta de consumo de álcool. Então, assim, outro ponto também que eu venho, tentando fiscalizar com muita força são as festas aí que a gente vê, Há muitas festas clandestinas, que as pessoas dizem que vai ter um aniversário de 15 anos e, na verdade, essa festa está travestida por uma cervejada. Que sempre o ingresso é a caixa de cerveja e sempre adolescentes. Então a gente tem feito um trabalho também com a Polícia Militar aqui, que é muito importante, tanto na figura do Major Francisco Cardoso como na figura do Tenente Vinícius. Estão sempre dispostos para colaborar, e a gente procura sempre tentar orientar os adolescentes que o álcool é a porta de entrada para as drogas mais pesadas, principalmente para a maconha. Aí a pessoa acaba se envolvendo com a maconha, tem curiosidade de experimentar a cocaína, e da cocaína para o crack. E quando vai para o crack, dificilmente a gente consegue nenhuma solução, um resgate dessa pessoa. A gente trabalha também com CAPS aqui, Nova Vida, e a gente tem muita dificuldade de recuperar quem experimenta o crack a primeira vez, porque é uma droga altamente viciante. Então, assim, foi muito importante você ter questionado isso. Além da questão do álcool, tem também as questões dessas drogas mais pesadas, como maconha, cocaína e crack, Berimbau. Agora, o que as pessoas de bem de Guaiporã, aqui da região, que estão contentes com esta operação, o que elas podem esperar? Esse trabalho vai continuar, doutor? Vai continuar, sim, principalmente depois dessa força, Berimbau? Porque a gente, como pessoa pública, a gente está sujeito a críticas, a gente não se furta a recebê-las. A gente escuta a população. O Ministério Público é um órgão de agente, é um órgão de transformação social, é um agente de transformação social, e ele tem que ser comprometido com o bem-estar da população e não com o bem-estar de A, B, C ou D. Porque a gente volta a reafirmar que ninguém está proibindo as pessoas de beberem. Elas podem beber, mas elas não podem beber e pegar seus carros, porque isso pode gerar muitos problemas para a população, muitos problemas para essa pessoa, muitos problemas para pessoas inocentes e problemas também para o município, porque essas pessoas ficam ocupando os leitos de hospitais municipais, e além de ocuparem os leitos de hospitais municipais, muitas das vezes elas lesionam outras pessoas e causam invalidez nessas outras pessoas, isso compromete até a previdência social. Então, assim, é uma situação muito, muito ruim, porque você sai de um estado de neutralidade, que você está bem, e você procura um problema que vai influenciar toda a sua vida e às vezes de outras pessoas. E também tem um ponto que deve ser destacado, Berimbau, que é a questão da responsabilidade civil. Porque quando uma pessoa lesiona a outra e mata a outra, a pessoa, a família da vítima, ela pode demandar judicialmente um pensionamento a vida inteira. Então tem pessoas aí que acabam pagando pensão de 1, 2 salários mínimos a vida inteira, porque matou uma outra pessoa e acabou com a vida de um pai de família, arruinou uma família. Então, assim, isso tudo tem que ser trazido para a população, e por isso que eu gosto até da oportunidade que você está dando a gente tocar nesses pontos, porque a pessoa às vezes acha que o crime do artigo 306 é só bebeu, está bêbado ali, não sei o quê, dirigiu, bateu no poste, mas não, tem uma série de consequências que podem ser muito drásticas, e a gente precisa avisar a população para ela tomar consciência de que o álcool não pode ser combinado com a direção de veículo automotor, com moto, com trator, com nada, porque isso pode gerar danos irreversíveis em várias famílias, tanto na vida da pessoa que está conduzindo, como
né, na maioria das vezes, na vida de inocentes que não tem nada a ver com isso. E assim, eu fico feliz de falar para você que eu, né, sou uma pessoa que gosta de estar na rua, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, e muitas delas, principalmente mães, já me falam, olha, muito obrigado, meu filho mudou de comportamento, né, meu filho tem deixado o carro em casa, agora tem tido a prática do motorista da rodada. E a gente tem visto aqui na comarca também que muitas mulheres têm assumido a direção, os homens têm andado no banco de carona, né? Tem alguns restaurantes aqui da região que já disponibilizaram motorista da rodada, como acontece nas grandes cidades, que pega a pessoa em casa, leva a pessoa para o restaurante, depois pega a pessoa do restaurante e leva para casa sem nenhum custo adicional. Né? Então, tudo é uma questão de flexibilização, de mudança de comportamento, porque a gente vive em sociedade, né? Como dizia Aristóteles, nós somos um ser gregário, a gente vive em sociedade, então a gente não pode se portar como nós fôssemos o Senhor de todos os anéis. Né? Todos nós temos direitos iguais e nós somos cidadãos igualmente. A gente não pode pensar que é melhor que os outros para sair por aí com carro e ter o risco. Só o risco de lesionar alguém já é possível, sim, de ser reprovado pelo Estado Democrático de Direito. Doutor, só uma observação, que hoje pela manhã, quando eu comentava sobre esse tema, teve um comerciante de Ivaiporã que ligou dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa idônea, eu às vezes tomo lá, vou pro futebol, tomo uma cerveja, do futebol vou direto para minha casa, nunca provoquei nenhum mal para a sociedade, eu não deveria ser fiscalizada. E até eu comentei com ele o seguinte, que é claro que nós temos pessoas, né, com juízo, que às vezes toma lá uma cervejinha, vai para sua casa, só que se nós fecharmos os olhos, né, para essa pessoa idônea, ou essa pessoa idônea, até sem saber, está também servindo de incentivo para o jovem, para o adolescente que está vendo aquela atitude. Então não tem como a gente falar em lei se não for para todos, né? Berimbau, você foi cirúrgico a sua observação, né? Você foi cirúrgico, você viu muito bem, porque a gente não pode abrir exceção, porque senão ficaria muito fácil. Senão, se nós começássemos a abrir exceção, iria, né, voltar à questão da camaradagem, voltar à questão de não tratar iguais, né, todas as pessoas. E a gente não pode concordar com isso, porque a gente precisa de uma sociedade livre, justa e solidária. A gente não pode abrir concessão para A, para B, para C, nem por classe social, nem por profissão, nem por qualquer tipo de distinção. Todas as pessoas têm que responder de acordo com a nossa Constituição e com as leis federais, e com as leis estaduais e com as leis municipais. Então a gente não pode concordar com isso. E você, como eu disse, repito, você foi cirúrgico, porque a gente não pode, né, entrar dentro da cabeça, né, de cada pessoa, porque aí beira o subjetivismo, né? Cada um pensa de uma maneira, poxa, eu faço isso, eu posso fazer, eu dirijo bem, eu devo dirijo bem. E o outro, que bebe e não dirige bem, que bebe e se excede, como é que a gente vai fazer esse critério? Como é que a gente vai aferir isso? Não tem condição de fazer esse tipo de distinção. Todos têm que ser tratados da mesma maneira. E a lei, onde a lei não distingue, né, o intérprete, o fiscal também não pode distinguir. Quando a lei quer distinguir, ela distingue os portadores de necessidades especiais, as mulheres nos crimes de violência doméstica. Agora, no trânsito, não tem distinção. Todos nós somos iguais. E por isso, todos nós temos que andar com cinto de segurança, não falar ao celular e dirigir, que são coisas que acontecem também com frequência. Né? Não ultrapassar quando existe a faixa contínua. Então, tem uma série de fatores, né? A educação no trânsito, a chamada educação no trânsito, que ela precisa ser trazida toda hora à tona para que a gente evite aí os acidentes, porque é carnaval, é Semana Santa, é final do ano, né? Natal, Ano Novo, em todas essas épocas, né, que deveria ser uma época de congregação, das pessoas ficarem felizes, né, e se unirem, infelizmente são as épocas que acontecem mais acidentes. Né? Então a gente procura fazer esse trabalho de prevenção para que a gente tenha, né, principalmente esses momentos mais tranquilos, como a gente teve aqui em Ivaiporã, que durante todo o carnaval nós só tivemos 3 autos de prisão em flagrante. Né? E falaram aqui na região que nos últimos 10 anos foi o carnaval mais tranquilo que teve aqui em Ivaiporã. Então por isso é que a gente fica motivado a continuar com as nossas operações, a continuar trabalhando dessa maneira, a continuar lutando por um Ministério Público de aproximação, por um Ministério Público social, por um Ministério Público que se preocupe efetivamente com todas as pessoas da comunidade.
Doutor, eu queria agradecer aqui a sua participação aqui ao vivo, falando com a gente, até porque ela é muito importante para exemplificar tudo isso que está ocorrendo aí na região de Ivaiporã. Eu sei que como um servidor público, né, o cidadão tem algumas opções. Uma delas é ficar na dele, né, não ficar arrumando mais serviço, mais dor de cabeça, né, ganhar o dinheiro de uma forma muito mais fácil do que às vezes ficar fazendo esse tipo de operação, arrumando serviço, às vezes até ser mal entendido pela sociedade. Então eu queria, nesse momento aqui, só parabenizar por esse trabalho que está sendo realizado aí na região de Ivaiporã, né, e que isso possa despertar em cada cidadão, em cada servidor público, mesmo que não seja um servidor público, mas que seja um cidadão lá na tua função particular, autônomo, que possa também fazer a tua parte para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Então, por isso que eu queria parabenizar aqui, dizer que nós estamos aqui à disposição para qualquer divulgação desse trabalho e deixo aqui à disposição se o promotor de justiça aí de Ivaiporã quiser fazer mais alguma observação. Olha, Berimbau, muito obrigado pela sua atenção e gostaria mais uma vez de complementar o que você acabou de falar. O membro do Ministério Público é um servidor público. O membro do Ministério Público tem que servir o público. O próprio nome já diz, o Ministério é público. Nós temos compromisso com o público, com a nossa Constituição, com a população. Então, sempre que as pessoas precisarem do Ministério Público do Estado do Paraná, ele estará presente para, se não for o caso de atuação do próprio promotor de justiça, mas pelo menos será caso de orientação de procurar a quem for de direito. Berimbau, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande falar para a sua audiência, né, que é um canhão de notícias aqui no estado do Paraná, e principalmente pelo dinamismo das suas informações, que a gente sabe que efetivamente elas estão, né, sempre online, sempre up-to-date, sempre em tempo real. Você é muito rápido nas suas investigações, isso é inegável, e eu também gostaria de fazer essa observação. Muito obrigado pelo apoio aí, o Ministério Público do Estado do Paraná está de braços abertos aqui para a população. Muito bem, obrigado aqui pela sua participação e sempre vai ser uma honra entrevistá-lo, tá bom? Um abração, boa tarde para vocês, um abraço para toda a sua audiência aí, tá? Um abração. Aí a participação, então, do Dr. Renato Santana, ali do município de Ivaiporã, participando com a gente aqui, trazendo as informações. Fiz questão de trazer aqui essa entrevista com ele ao vivo.